Vamos lá. Química. Nós vamos estudar quantidades e medidas. No primeiro caso, nós vamos trabalhar o que é massa. Em química, normalmente a gente trabalha com os chamados padrões de massa. O padrão de química é o carbono número 12. Mas antes de falar sobre o carbono número 12, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você pesa mesmo, minha querida amiga? 41. Sério mesmo? 41? Tá bom, vamos lá. Por que já sai? 41 quilogramas. Muito bem. O que significa isso? Lá na França, lá em Paris, chique, tem um bloco de, acho que é de platina e níquel, uma coisa assim. Esse bloco, ele tem uns 20 e poucos centímetros de altura, uns 10 centímetros de largura. E nós, cientistas de modo geral, disseram que aquilo vale 1 quilo. 1 quilograma. Tudo bem? Ou seja, é uma unidade de medida, de certa forma, arbitrária. Nós dizemos que aquilo vale 1 quilograma. Então, quando eu digo que você pesa, embora seja errado falar pesar, a gente vai usar isso daqui. Quando você diz que, a gente diz que você pesa 41 quilogramas, significa que você pesa 41 vezes o padrão. Você entendeu a ideia? Sim. Então, o padrão de massa, que nós utilizamos, por exemplo, aqui no Brasil, é o quilograma, que é um pedaço de ferro que nós estabelecemos como padrão. Embora você deve saber, vários países têm vários tipos de medida de massa. Por exemplo, lá os países de língua inglesa, a gente tem a libra, a gente tem a onça. Então, cada uma delas equivalem a vários tipos de medidas de massa. Então, quando eu falo que tu pesa 41, porque tu pesa 41 vezes esse valor. Em química, o padrão para nós medirmos uma determinada massa... Só está rindo por quê, doutor? Não sei, porque o senhor riu, sei lá, tudo encontrar graça. Tá bom, vamos lá, continuando aqui. Então, o padrão em química é o carbono 12. A gente pega o carbono, é 12 porque ele tem massa 12. Ah, legal, né? A massa dele é 12. Então, se a gente pegar ele e dividir esse cidadão em 12 partes, não tem 12 aqui, tá? Mas é bom pelo menos pra gente ter uma ideia. Tá muito. Oi? Dá pra imaginar. Dá pra imaginar, na é verdade? E tirar uma fatia dessas 12 fatias que eu coloquei vai dar o quê? 1 sobre 12 avos, na é verdade? Esse é o padrão da química. 1 sobre 12 avos de carbono. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse padrão é uma medida daqui, olha, imaginária. A gente vai tirar aqui do fundo do nosso coração. Tudo bem aqui? Esse 1 sobre 12 avos é chamada uma, que é a unidade de massa atômica. Ficou claro aqui? Deixa eu continuar explicando. Agora, por que isso é importante? Tu tem uma tabela periódica por aí? Não. Bom, tu vai ter que confiar em mim. Então, o cálcio, segundo a tabela periódica, ele tem massa 40. O que significa isso? Que o cálcio, vamos colocar assim, um átomo de cálcio, ele é formado, o peso dele, pelo menos, é de 40 unidades de massa atômica. 40 unidades de massa atômica. Isso vai ser importante para a gente entender, pelo menos, o seguinte. O que eu estou dizendo é que um átomo de cálcio é 40 vezes mais pesado que 1 sobre 12 avos de carbono, que é o nosso padrão. Tu lembra da história do teu peso? Que eu falei que tu falou que teu peso é 41? O que significa isso? Que é até 41 vezes mais pesada que o padrão. Entendeste a ideia? Por exemplo, vamos lá, se eu falar assim, o ferro vale 56, o que significa isso? Fala. Repete. Um átomo de ferro Um átomo de ferro. é 56 vezes mais pesado Mais pesado. que o padrão. Qual é o padrão?
1/12 de carbono. Só que eu quero que tu entenda algo muito importante. Quando a gente fala dessa questão de um átomo, pô, o átomo é uma titiquinha, é das menores partículas que existem. É por isso que quando nós falamos sobre essa questão de átomo, a gente tem que ter, claro, a ideia de mol. Você sabe o que é mol? Já ouviu falar do mol? Em química, nós não utilizamos, nós utilizamos gramas, quilogramas, tudo, mas a gente acha essas unidades muito, sabe, muito caboconas, tudo bem? Então nós utilizamos unidades muito mais chiques, por exemplo, o mol. Mol é uma palavra que representa um número. Que número? Vamos lá, me ajuda aqui. Se eu falar, tu conhece várias palavras que representam números, tá lembrado? Vamos lá, me ajuda aqui. 1/12 12. significa 12 unidades. A gente não fala 12, a gente fala uma dúzia, né? Por exemplo, se a gente falar, por exemplo, sei lá, 4 dúzias. Eu acho que tu entendeu claramente o que significa. O que são 4 dúzias? 4 vezes 12. O que são 4 dúzias? 4 vezes 2. Lembra disso. Esse raciocínio vai ser importante, tá bom? Se eu falar uma resma são quantas unidades? 500. São quantas unidades? 500. São 500 unidades. Então, se eu falar 10 resmas, por exemplo, ficou claro na tua mente o que significa. Tu conseguiu enxergar 10 blocos daquele papel, um em cima do outro. Em química, a palavra mol significa uma quantidade numérica também. 1 mol significa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Para efeito de cálculo, nós vamos considerar 1 mol igual a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Unidades de quê, Henrique? Sinceramente, de qualquer coisa que ele pedir. Podem ser moléculas, podem ser átomos, ou podem ser íons. Pode ser elétrons, pode ser qualquer coisa, na verdade, dentro dessa parte de química. E nós vamos unir essa questão de mol com a questão de massa. Por exemplo, na tabela periódica, está lembrado que cada elemento químico tem sua massa. Já ficou, acho que fica claro isso daí, não é verdade? Por exemplo, vamos colocar aqui alguns elementos aqui. O hidrogênio, na tabela periódica, a massa dele é 1U. O do fósforo vale 31. O do enxofre vale 32. Do oxigênio vale 16. Tudo bem? 16U, unidade de massa atômica. Vamos colocar por enquanto apenas U. Então, quando eu falo H2O, H2O é a molécula de água. Só um detalhe antes de a gente continuar. Por que é chamado de molécula? Eu tenho um átomo, o átomo ele forma moléculas. Entendido a ideia? Então, o átomo é uma partícula individual. Por exemplo, H2O. Vamos olhar ela de perto. H2O ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso aqui forma uma molécula de água. Ok? Uma molécula de água é feita pelo quê? Ela é feita por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ficou claro aqui a ideia? Beleza. Tá legal, Henrique. O que isso tem a ver com a história? É porque a gente tem que calcular o peso de 1 mol disso daqui. Não dorme. 1 mol de água pesa quanto? 1 mol de água tem uma massa. E para a gente calcular essa massa, a gente tem que trabalhar com o que nós chamamos de peso molecular. Está vendo esses valores aqui? Esses valores, eles podem fazer uma conversão direta para gramas. Por exemplo, quanto que vale 1 mol de água? É uma manhãzinha da química. Quanto que vale o oxigênio? 16. Quanto vale o hidrogênio? Vale 1. Então, eu tenho 1 oxigênio que vale 16. Então, vai ficar 1 vezes 16, que vai dar 16. Eu vou chamar 16 gramas, tudo bem? E o hidrogênio, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios, que vale 1 vezes 2, né? Vai dar quanto? Vai dar 2 gramas. Portanto, aqui vai dar quanto aqui? Então, 1 mol de água
Equivale a que massa de água? 18. Isso equivale a quantas moléculas de água? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Esse é o pulo do gato da questão. Tudo bem? Um mol de qualquer porcaria tem 6 vezes 10 elevado a 23. No caso, água. Água é o quê? Uma molécula, porque é a união de átomos. E isso tem que massa? Tem 18 gramas. Agora, me ajuda, rápido. Se eu tenho 2 mols de água, eu tenho quantos gramas de água? Fala, 2 vezes 18, rápido. Peraí, professor, só vou de cálculo. Não, eu não quero que tu faça cálculo. Nesses tipos de relações, eu quero que tu diga apenas quanto vale. Lembra da história das resmas? Quando eu falo, vamos lá, eu quero 10 resmas. Quantas unidades são? Tu vai falar, sei lá, Henrique, são 10 vezes 500. Ah, 2 vezes 18, é isso que eu quero. Exato. Além disso, isso ajuda a simplificar o cálculo. Aqui, o número de moléculas de H2O. 2 mols de água. Tem quantas moléculas de água? 2 vezes 6, 10, 23 moléculas. De água. É fundamental, minha querida amiga, nós colocarmos a unidade. Se a gente não colocar a unidade, nós estaremos F, e não é de feliz. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver se entendeu aqui. Se eu tenho 3 mols de água, isso equivale a quantos gramas de água? 3 vezes 18. Se eu tenho 3 mols de água, isso dá quantas moléculas de água? 3 vezes 6, 10, a 23 moléculas de água. Tu faz ideia como é grande esse número? 6 vezes 10 elevado a 23? Muito grande. Por exemplo, que ideia tu daria? Olha, é um número muito grande. Muito grande. Muito grande. Aqui, por exemplo, deve ter uns 32 gramas de água, deve ter uns 2 mols de água aqui dentro. São 2 vezes, são 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Só para ter uma ideia, esse número é o número maior de estrelas que existe na nossa Via Láctea. É um número muito, muito grande. Mas a questão e a ideia e a maneira de calcular, acho que já ficou claro, na verdade. É isso que a gente vai relacionar e é assim que nós vamos fazer o cálculo. Bora pegar um exemplo um pouco mais chique aqui? Exemplo número 2. Você vai me dar isso, né? Eu tenho que anotar. Não, eu vou imprimir tudinho para você. Tá bom? Aí ele fala bem assim, vamos colocar essa molécula aqui. Esse aqui é a fórmula do álcool, esse álcool aqui, álcool etílico, tá bom? É o C2H6O. Vamos lá. O exercício é bem simples. Calcular a massa molecular do C2H6O. Calcular a massa molecular da C2H6O é descobrir a massa de um mol. Fale isso. É descobrir a massa de um. Como é que eu calculo a massa de um mol? É só somar todas as massas dos átomos que constituem essa molécula. O que é a molécula mesmo? É o conjunto de átomos. A união dos átomos forma uma molécula. Ficou clara a ideia aqui? Tem certeza? Beleza, então. Então, olha só. Aqui, vai ficar como? Vamos calcular aqui. Eu tenho C2H6O. Esses números, que são as massas atômicas dos elementos, não é necessário você necessariamente decorar. Óbvio, com o tempo tu vai acabar decorando, mas são dados em provas, em concursos. O carbono vale quanto? Carbono vale 12. Hidrogênio vale quanto? Vale 1. O oxigênio vale 16. Tudo bem aqui? Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Lê rápido para mim. Quantos carbonos eu tenho? 2. Hidrogênios? 6. Oxigênios? Muito bem. Então vai ficar 2 vezes, 12. porque o carbono vale 12. Desculpa, deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais claro para ti. Carbono. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos vezes 12, vai dar quanto? 24 gramas. Fala, 24 gramas. 4 gramas. Quando a gente faz essa conversão, olha, qual é a massa do carbono? É uma questão teórica interessante. Qual é a massa do carbono? Tu fala 12U, que é a unidade de massa atômica. Beleza, respira. Quanto que vale 1 mol de carbono? Aí tu vai responder, Henrique, 1 mol de carbono vale 12 gramas.
Por quê? Porque é uma conversão que a gente está fazendo. Entendeste a ideia? 1 mol de carbono vale quanto? Vale 12 gramas. Essa é a ideia. Qual é a massa do carbono? Aí tu fala 12U, que é a unidade de massa atômica. Entendeste a ideia? É uma referência que a gente vai ter que trabalhar. Ficou claro aqui? Beleza, bora lá. Continuando aqui. Ó, hidrogênios, eu tenho quanto? 6. Então vai ficar 1 vezes... Vai dar quanto? 6 gramas. Oxigênio, tenho quantos? 1. Vezes? 16 gramas. Isso aqui vai dar quanto? 24 mais 6 é 30, e 30 mais 16, 46 gramas. Então, o que que nós concluímos? 1 mol de C2H6O é formado por quantas moléculas de C2H6O? Alguma dúvida? Não era pra ser 46 vezes 6 vezes 10, 23? Não. 1 mol de qualquer coisa tem quantas moléculas? 6 vezes 10, 23. Não importa de quê. Agora, 1 mol de C2H6, qual é a massa dele? 46 gramas. 46 vezes 6 vezes 10 é 23, seriam 46 mols de moléculas desse cara. Não, a gente não quer isso no momento. Vamos lá. Olha a frase que eu vou usar agora. 2 mols de moléculas de C2H6O. Tem quantas moléculas? 2 vezes 6 vezes 10 é 23 moléculas. Tem quantos gramas? 2 vezes 46. Quando tu faz o raciocínio, quando tu faz o cálculo, tu sempre faz o raciocínio relativo a 1 mol. Tu sempre monta os cálculos relativo a 1 mol, porque vai ser teu padrão. Se ele pedir 2, se ele pedir 1000, se ele pedir qualquer número quebrado, dane-se a questão. O problema é que tu sempre vai fazer o padrão relativo a 1 mol. Calcula a massa, calcula com as moléculas, relativo a 1 mol. Aí depois tu faz os cálculos necessários. Ficou claro que a ideia? Bora fazer mais uma aqui, só para treinar. Essa parte, vou fazer uma pausa aqui. Aqui. Então vamos lá, fazer exemplo número 3, exemplo número 4. Em seguida a gente vai fazer uma série de exercícios. Primeiro a gente vai treinar a massa molecular. Depois a gente vai começar a treinar as regras de 3 propriamente dito. Tudo bem aqui? Tem água aqui. Não pode dormir. Não quero, não. Bem, vamos lá, continuando aqui. Aqui eu tenho o C6H12O6. Isso aqui é muito bom. Sabe o que é isso aqui? Glicose. Muito bem, a pergunta do problema é calcular. Aqui é mais fácil, vamos fazer exercício direto, né? Calcular a massa molecular da glicose. Vamos lá? O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. C6, vamos fazer o cálculo aqui. C6H12O6. Rápido. Quantos carbonos? 12. Não. Quantos carbonos? 6. Quantos carbonos? 6. Hidrogênios? 12. Oxigênios? 6. Então vai ficar 6 vezes a massa 12. Quanto que é 12 vezes 6 mesmo, hein? 72 gramas. 72 gramas. Aqui, olha, hidrogênios. Eu tenho quanto? 12. Qual é a massa do hidrogênio? Vai dar quanto? 12 gramas. O oxigênio. Tem quantos oxigênios aqui? 6. Vezes a massa do oxigênio, que é quanto? 16. Quanto que é 6 vezes 16? 96 gramas. 72 mais 12 vai dar 84. 84 mais 96 vai dar 180 gramas. Rebeca, o que significa esses 180 gramas? Fala que 1 mol de C6H12O6 vale 180 gramas. Ficou claro aqui a ideia? Sim. 1 mol de C6H12O6 vale 180 gramas. A massa molecular da glicose é 180 gramas. A massa de 1 mol de glicose vale 180 gramas. Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Vamos lá. Vamos continuar.
Toda história tem que ter fé, sabe disso? Importante, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Sabe que os romanos... Lembra dos romanos assassinos? Lembra como é que eles morreram? Acidente de avião. Como? O avião bateu onde? Aí eu não vi mais não. Bateu numa montanha. Então, No monte, entendido? eu me lembro de ter visto as fotos. Eles não tinham fé, tu sabe por quê, né? Porque a fé move montanhas. Bom, vamos lá, Keila. Nitrogênio é igual a quanto? 14. O hidrogênio vale 1. O fósforo vale 31. E o oxigênio vale 16. Vamos lá, bora ver se você não está com Alzheimer. Nitrogênio vale 14. O quê? O que é U? É a unidade do átomo. Seja chique, é unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica. O que significa esse 14? Significa que o átomo, o tiquinho, né, aquele negócio, o átomo de nitrogênio, ele pesa 14 vezes mais que o padrão. Qual o padrão? 1 sobre 12 avos de carbono. O que significa esse P igual a 31? A massa do átomo. Fósforo. Significa que um átomo de carbono, de fósforo, pesa 31 vezes o padrão, que é 1 sobre 12 avos de carbono. O que significa oxigênio 16? 16U, né? O que significa 16U? O que, professor? De quê? O que significa 16U? Significa que o oxigênio, um átomo de oxigênio, pesa 16 vezes mais que o padrão de 1 sobre 12 avos de carbono. Aí mudou a pergunta. Quanto que vale 1 mol de nitrogênio? Aí tu responde direto. 14 gramas. Por quê? Porque sim, está escrito aí. Porque esses padrões eu posso relacionar tanto para o padrão de 1 sobre 12 avos, que é aquela frase toda teórica, que tu vai ter que saber, quanto para o normal, para a massa mesmo. O que significa esse hidrogênio igual a 1 mol de hidrogênio vale quanto? 1 mol de hidrogênio vale 12 gramas. Vale 1 grama, né? Bom, bora lá, bora calcular isso daqui. Antes de fazer a massa molecular desse cara, me ajuda aqui. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 3, tá bom? Porque está entre parênteses. Significa que esse 3 está multiplicando todo mundo que está dentro dele. Aqui tens razão. Aqui tem apenas um nitrogênio. Mas 3 vezes 1, 3. Hidrogênios, tem quantos aqui? 4. Aqui dentro tem 4. Só que está multiplicando aqui. 4 vezes 3? 12. Quantos hidrogênios eu tenho? 12. 12 hidrogênios. Fósforos eu tenho quantos? 1. Eu tenho 1. Porque, lembre-se, só tá esse 4 aqui, ele só estaria para o fósforo se tivesse entre parênteses, qualquer coisa assim. Quantos oxigênios eu tenho? Bora descobrir a massa desse cara? Não esquece que tem que fazer isso aqui por parte, tá? Faz bem organizadinho. Nitrogênio, tem quantos nitrogênios? Tem 3. Então vai ficar 3 vezes 14. 3 vezes 14. Quanto que é 3 vezes 14? 42 gramas. Hidrogênios, tem quantos hidrogênios? Tem 12. Tem 12. Qual é a massa de hidrogênio? 1. Então vai ficar 12 gramas. Quantos fósforos eu tenho? Eu tenho 1 fósforo. O P, fósforo. Tem 1. Ficou claro aqui, Rebeca? Ficou. 31. Muito bem. Vai dar quanto aqui? 31 gramas. E finalmente, oxigênio. Tem quantos oxigênios? 4 vezes 16. Ok, correto. Muito bem. 4 vezes 16, que vai dar quanto? 64 gramas. Somatório disso aqui vai dar quanto? 149 gramas. Então, 1 mol dessa substância, que a gente vai aprender mais tarde, que é fosfato de amônio, tá? Pesa 149 gramas. Tu entendeste a ideia aí? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos fazer exercício agora.